E aí, o resultado mais recente da Usiminas deu o que falar no mercado, né? Um prejuízo que, à primeira vista, assusta qualquer um. Mas hoje a gente vai fundo para entender o que realmente aconteceu nesse balanço. E ó, antes de mais nada, se você curte entender o que move as empresas, já aproveita e se inscreve aqui no canal do YouTube do Open News BR, beleza? Pois é, o número que estampou as manchetes foi esse aí, um prejuízo líquido de 3,5 bilhões de reais. É um número gigantesco que com certeza acendeu o sinal de alerta de muita gente. E sim, para não deixar dúvida, esse é o número oficial que a empresa divulgou, um resultado que simplesmente reverteu o lucro que a companhia tinha mostrado no mesmíssimo período do ano passado. Uma virada, então. Exatamente aqui que a análise começa a ficar boa. Sabe como é, né? Quando a gente olha um balanço financeiro, a manchete quase nunca conta a história inteira. Precisa ir descascando as camadas para entender de verdade qual é a saúde da empresa. E a primeira camada que a gente vai tirar já revela uma coisa bem surpreendente. Esse prejuízo bilionário, na verdade, é resultado de efeitos que são puramente contábeis, ou seja, não afetaram o caixa da empresa. O grande vilão dessa história toda tem um nome técnico, meio chato, impairment. Mas calma, o conceito é simples. Basicamente, a Usiminas olhou para os seus ativos na área de siderurgia e disse: olha, com o mercado do jeito que está, isso aqui vale menos hoje. É um ajuste feito no papel, não saiu um centavo do caixa por causa disso. Agora, olha só que interessante o que acontece quando a gente limpa o resultado. Se tirarmos aquele impairment de 2,2 bilhões e uma outra provisão de impostos de 1,4 bilhão, aquele prejuízo gigante vira um lucro de 108 milhões de reais. É uma diferença absurda que muda totalmente a foto do resultado. E não é só a gente que está dizendo isso, não. O próprio mercado, por meio de analistas importantes, como os do BTG Pactual, classificou o resultado como confuso. Isso só reforça a ideia de que olhar só para o número principal sozinho não explica quase nada. Então, tá bom. Se o lucro contábil foi distorcido, para onde a gente tem que olhar? A resposta é para a operação e para o caixa. Vamos para a próxima camada para ver como a empresa se saiu no seu dia a dia, na sua atividade principal? Esse número aqui é o EBITDA ajustado. É um indicador que mostra o quanto a operação da empresa gerou de caixa. E o mais importante, ele cresceu 6% em relação ao trimestre anterior. Isso mostra que, na essência, a operação da Usiminas de fato melhorou no período. E aqui está a prova final, a prova dos 9, a geração de fluxo de caixa livre. A Usiminas conseguiu gerar mais de 600 milhões de reais em caixa nesse trimestre. Ou seja, apesar daquele prejuízo no papel, a empresa foi muito boa em transformar a operação dela em dinheiro de verdade, no bolso. E o que uma empresa com disciplina financeira faz com caixa que gera? Paga as dívidas. A dívida líquida simplesmente despencou quase 70%. Caiu de mais de 1 bilhão para 327 milhões. A alavancagem, que mede a dívida pelo EBITDA, foi para míseros 0,16. Isso mostra uma saúde financeira impressionante. Certo, a operação vai bem, o caixa está forte, a dívida está super controlada. Então, por que raios a empresa precisou fazer aquele ajuste contábil bilionário? A resposta, pessoal, não está dentro da Usiminas, está do lado de fora, no cenário macro. Este aqui é o aumento do volume de aço plano que foi importado para o Brasil só nos primeiros 9 meses de 2025. É um crescimento gigantesco que simplesmente inunda o nosso mercado e joga os preços lá para baixo, afetando diretamente a vida das siderúrgicas brasileiras. Nas palavras da própria Usiminas, o que está rolando é uma competição desleal. A empresa e outras do setor argumentam que boa parte desse aço que vem de fora, principalmente da China, chega aqui com preços artificialmente baixos porque ele é subsidiado lá na origem. E esse problema não fica só no setor de aço, viu? O impacto se espalha. Enquanto a venda de carros nacionais cresceu bem pouquinho, a de importados disparou. Acontece a mesma coisa com máquinas e equipamentos. É um desafio para a indústria brasileira como um todo. Bom, então chegamos ao grande dilema. Temos uma empresa que parece estar operacionalmente forte, com as finanças em ordem, mas que está enfrentando um cenário externo super complicado. E aí, quem investe fica se perguntando o que fazer com essa informação toda. Se a gente olhar o que os especialistas estão falando, a gente vê que não tem consenso. A maioria das recomendações é neutra. Alguns veem uma aposta de curto prazo, que depende de ações do governo. Outros acham que o pior já passou. E tem quem continue mais pessimista, como o Bradesco BBI. A divisão de opiniões é clara.
No fim do dia, o ponto crucial é este: o futuro da Uzi Minas, pelo menos no curto e médio prazo, depende menos da sua própria competência e mais de fatores externos, principalmente da criação de medidas de proteção comercial pelo governo brasileiro para tentar equilibrar esse jogo. E essa é a grande pergunta que fica no ar. A empresa mostrou que é resiliente, que tem disciplina, mas ela está numa briga que não consegue vencer sozinha. A resposta para essa pergunta vai depender muito do que vai acontecer nos próximos meses lá em Brasília. Para continuar de olho nessa e em outras análises, já sabe, né? Não deixa de se inscrever no canal Opa News BR. Até a próxima!